o tal humorista da esquerda, né, que eles precisam de um bobo da corte para poder tentar fazer com aquelas piadas mais chulas, sem graças, que somente esses personagens, né, acham graça. O tal do Paulo Vieira, né, que já cometeu diversas atrocidades, desejou morte para todo mundo, tal, a turminha do amor, teve o troféu imprensa no último final de semana no SBT. O cara foi escrachado. Parece que a graça dele mesmo é só lá na Globo. Porque as pessoas mesmo não têm graça nenhuma nele. Mas ele é um personagem que foi no casamento de Lula e Janja. É o preferido de Lula porque ele acha que engaja. Tem a meia dúzia de patota deles lá que acompanha. Mas só, mais nada. Não consegue entrar aí na sua casa, fazer você realmente rir. E ele foi humilhado por Léo Dias, pelo Feltrin, por vários jornalistas que trazem notícias nesse espectro, né? E a Globo não teve como fazer nada. O cara saiu com a cara rachada de vergonha e nós vamos mostrar tudo aqui. Vai compartilhando esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho aí no like, ajuda bastante aqui no engajamento, a gente mostra para mais e mais pessoas, vem fazer parte aqui do nosso time, tá bom? Se inscrevendo aqui no canal. Uma oportunidade fantástica, vou trazer para vocês aqui agora, meus amigos. Tem muitas pessoas faturando aqui nas redes sociais, é um mar de possibilidade. Tivemos uma campanha maravilhosa, né, das pessoas trabalhando, ganhando em dólar, pessoas trabalhando também com inteligência artificial. Eu tenho certeza que você vai conseguir também. Trazemos agora uma nova forma de você trabalhar, um aplicativo, né, que você consegue ter um progresso satisfatório aí na sua casa. Ter mais tempo com a família, poder viajar, poder curtir os filhos, poder curtir os netos. E a gente não pode ficar na zona de conforto, né, meus amigos? Zona de conforto, eu falo sempre, muitas vezes acaba sendo nossa inimiga. Teste novas possibilidades, aprenda novas profissões, tudo isso está ao nosso alcance hoje. Falo para vocês, é fantástico poder trazer essas oportunidades. Quando a gente recebe depoimentos de amigos que fez, comprovou e viu que o negócio realmente é inspirador, a gente fica muito realizado. No começo, eu e meu marido, a gente nem estava acreditando, né? A gente não sabia que era possível conseguir alguma renda extra usando só celular ou algo do tipo, né? Eu achei que era mais uma baboseira, sabe? Já vale a marca, sabe? Esses robôs falsos por aí. Mas resolvi arriscar. Olha isso. Em menos de 2 semanas eu consegui fazer mais de R$5.400. E nossa, eu tô sem acreditar até agora. Eu ganhava em torno de R$2.200 por mês trabalhando no supermercado. E eu fiz quase o triplo em 2 semanas. É fantástico receber essas notícias. Fico muito contente. Não perca essa grande oportunidade, meus amigos. Dá um de curioso. Clique no link aqui logo abaixo. Eu tenho certeza que você vai conseguir o mesmo progresso que a nossa amiga aqui conseguiu. A gente precisa mostrar para que as pessoas jamais esqueçam. Esse sujeito nefasto debochou do Braga Neto. Uma particularidade aqui para vocês. O Braga Neto é o único general do Brasil que recebeu a mais alta condecoração dos Estados Unidos da América. Missão no Haiti, missão na África, diversas foram as vezes que Braga Neto representou esse país com a farda. Esse é honrado. Não é porque ele é nosso, não, nada disso. Esse homem tem honra. E o que estão fazendo? A cafajestade que estão fazendo com ele é um absurdo. É um absurdo. A gente vê que quem deveria estar protegendo os seus são os primeiros a entregarem os leões. Os leões nada, né? Leão, né? Aqui nem na Conchichina. É uma maldade. E a gente lembra, né? O bobo da corte de Lula. Ele é o bobo da corte de Lula. O Melhores do Ano, o programa com mais estrelas da televisão brasileira. Não que isso queira dizer alguma coisa, né? O general tinha 4 estrelas e foi preso do mesmo jeito. Maju rindo. Isso foi realmente cruel para nós. Mas tá. Existe, depois da tempestade, a bonança. Esses personagens, meus amigos, ainda vai cair numa situação difícil. Porque as pessoas estão enxergando roubo atrás de roubo.
O riso do roubo do INSS. A Maju tá rindo também de tudo que foi roubado pelo presidente que eles apoiam, pelo presidente que esse Pochoccho aqui, ó, esse Pochoccho é um cara que acha que é o engraçado. Jesus amado, nós que não somos humoristas, nada, eu aposto que muitos vídeos que a gente coloca aqui tem muito mais graça do que um imbecil desse daí, né? Mas tem mais, né? Há vezes que eles desejaram a morte. É que esse pessoal aqui, eu falo pra vocês, não tá da mesma situação que eles estavam anos atrás, não. Boicote pega e pega pesado. Pega pesado. Qualquer produto que esse cara fizer propaganda, no meu lar não entra. Eles podem até falar, mas você não é ninguém. Tudo bem, eu faço a minha parte, eu tenho certeza que você faz a sua também. O cara deseja a morte de um cara que gera 22 mil empregos no Brasil e toda a turminha da Globo. Chorei quando o velho do Rio morreu, eu fiquei revoltado, eu falei que Deus é esse que leva o velho do Rio e deixa o velho da van. Eu fiquei chateado. Cara, onde tem graça nisso? É impressionante. Mas tá bom, vamos agora mostrar. Ele é o engraçado, né? Ele é o gracinha. É o gracinha. Olha aqui, ó, os produtos aqui, ó, que ele anuncia. Já sabe, Pizza Hut, essas coisas que também, essas porcarias. Claro, a Claro é uma das parceiras desse nojento aqui, tá? Desejar a morte de um outro ser humano, que eu fiquei feliz, tal. Eu tenho muitas diferenças com todos esses personagens sem graças da Globo. Muitas, muitas. Mas eu nunca desejei aí a morte deles, tal. Nossa, eu queria que levassem eles. Que Deus é esse que leva, mas não leva o fulano. Nunca. Quem faz isso está errado. A gente tem valores cristãos. Que essas pessoas aqui não sabem. Eles acham, vou explicar aqui para vocês, que a vida é isso aqui só. Não tem um pós vida quando a gente vai dessa aqui. A gente espera que para melhor. Bem que somos pecadores, mas eles não... Acho que é tudo aqui, vamos viver o hoje e tal. Não tem responsabilidade e compromisso com o amanhã. Bom, ficar numa situação difícil. Nós que somos pecadores, de uma maneira ou outra a gente vai ter que passar pelo julgamento do Papai do Céu, mesmo a gente muitas vezes achando que faz tudo certo, né? Mas a gente vai. Imagina esses, não somos ninguém para julgar, mas imagina esses personagens. Aí a gente vai ver, né? Eu sinceramente, desculpa a brincadeira, mas eu queria ser um mosquitinho para ver o dia que Inácio tiver que se explicar com o Papai do Céu as barbaridades que ele fez, hein? Aqui em vida. Tanto ele, quanto Dilma, Moraes, todos esses personagens. Eu queria ser um mosquitinho para ver o que Papai do Céu vai falar para eles. Mas vamos continuar aqui, porque o Léo Dias, olha que legal. Léo Dias humilhou esse humorista de humor nenhum, né? Léo Dias detona Paulo Vieira no troféu imprensa. E teve o Ricardo Feltrin também, que é o que eu falo. A participação de Léo Dias no troféu imprensa gerou mais um climão. Durante a votação na categoria Melhor Humorista, o jornalista detonou o tal do Paulo Vieira e afirmou que a Globo estaria sacrificando demais a imagem do comediante. Né? O Paulo Vieira está em tudo que é lugar. Acho que são 3 ou 4 programas dele no Sistema Globo. Tô cansado de ver o Paulo Vieira. Disparou antes de votar no Thiago Barnabé, que acabou vencendo a votação dos jurados e do público. Ou seja, na Globo, esses caras não ganham muita coisa não, meus amigos. Esses caras não ganham muita coisa lá no SBT quando sai fora da casinha, não. Olha só aqui o Léo Dias. Agora com o voto do Léo Dias. A Globo tá sacrificando demais a imagem do Paulo Vieira. O Paulo Vieira tá em tudo quanto é lugar. Tem programa, eu acho que são 3 ou 4 programas dele. E é chato pra dedéu. E era óbvio que ele iria responder a provocação, porque o Léo Dias, ele cobre o mundo das celebridades e tudo que ele fala repercute. O cara ficou magoadinho, foi rebater a declaração aí. Eu me acho engraçado, olha só. Rebateu o jornalista Léo Dias. Paulo ironizou a reclamação de Dias, negou que esteja aparecendo no canal Carioca. O cara tá preocupado aqui, hein? Porque a Globo
muitas vezes, acaba vendo a repercussão dos seus próprios funcionários e para pensar, será que está valendo a pena deixar esse cara aqui no ar e tal? Olha o que ele fala aqui, gente. O cara se acha a última bolacha do pacote, coitado. Tá aí numa situação pavorosa por muitos brasileiros. Fala, a Patotinha pode acompanhar, mas muitos já estão ligados que esse sujeito não vale peido furado. Ele disse que suas aparições, muitas ou poucas, são marcantes. O problema é que eu causo. Olha só, o problema é que eu causo, que eu marco uma aparição minha e só falam de mim. KKK. Será que estão falando tanto assim? Coisa boa não estão falando não, porque a gente tá vendo por aí nas redes sociais boicote imenso. Imagina quando o Lula sair do poder. Aí eu quero ver o que eles vão fazer. A Globo vê que é um outro governo, porque o presidente Bolsonaro vai chegar chegando, vocês podem ter certeza. Ele não pode ficar anunciando aos quatro cantos o que ele vai fazer. Mas a gente já tem uma ideia. Vai ser totalmente diferente. Um governo com maioria no Senado, um governo com maioria mais ainda na Câmara dos Deputados, ele vai ter que fazer... Essa turma dá muita risada, hein? Porque eles vão estar apavorados. Eu duvido eu dó. Duvido eu dó. A gente vai acompanhar tudo aqui. Isso é um fato. Parabéns ao Léo Dias aí que mostrou a verdade. Né? Cara chato pra dedéu. Ou sem graça. O Feltrin, que é um grande jornalista, tá sempre antenado a tudo, né? Também falou a respeito disso. A graça não tem nenhuma. Olha o que o Feltrin falou. E se humilhou de verdade. Paulo Vieira, eu não consigo dar risada, até hoje. Tô tentando, faço um esforço enorme, não vejo graça nenhuma. Então vou voltar na nossa Narcisa hoje, que é a pessoa mais... A Narcisa Tamboribeg acabou vencendo o prêmio não de consigo dar risada, até hoje. melhor comediante Tentando, no lugar desse faço um esforço sujeito. enorme, não vejo graça nenhuma. Porque não tem graça nenhuma. Essas piadas, desejar a morte de alguém tem graça. Falar de um general, tudo bem, vão falar, mas é do espectro político que você defende. Defendo mesmo, lógico. Estou falando de uma pessoa honesta, íntegra, que somente fez o nosso Brasil ser abrilhantado lá fora e aqui. Quando o Braga Neto fizeram aquela operação no Rio de Janeiro, aquela intervenção e tal, meus amigos, ficou um bom tempo o Rio de Janeiro totalmente tranquilo. Eles fizeram a mesma coisa esses tempos atrás aí, que era uma intervenção, acionaram GLO e tal. Você acha que PT, Inácio, vai querer combater crime? Crime algum? De jeito nenhum. Eles até ao contrário, né? Eles até muitas vezes favorecem, né, a criminalidade. Veja bem, quando esse Pinga foi falar aí, né, que é só para tomar uma cervejinha que esses jovens roubam o celular, o crime disparou. Só que se esses amigos de Lula levar só um telefone, um aparelho celular, tudo bem, não tem problema nenhum. Né? Embora seja um absurdo você ter que pagar várias vezes. O duro é quando eles matam e depois roubam, porque a gente vive num narco-estado. A gente vive, por isso que eu falo. Agora, eles não roubam e matam, eles matam e depois eles roubam. E ninguém faz absolutamente nada. Tem o Ministério da Justiça ali com o Ricardo Lewandowski. O filho dele advoga para duas entidades que roubou a aposentadoria do povo. Que é mais absurdo que isso? Qualquer democracia já estaria todos esses elementos afastados. Desde o sujeito do Ministério da Justiça. E a gente vai falando coisas absurdas, a gente vai lembrando. O Moro não podia ser o ministro de Bolsonaro, porque ele foi um juiz. Agora o outro pode ser o ministro, o mesmo cargo do Moro. O cara foi ministro do STF. Se ele foi ministro do STF e agora faz parte do governo Lula, as decisões dele, por isso que derrubaram todas as decisões do Lula, as decisões deles tinham que ser todas revistas. Mas aqui é a esquerda, né? Faz um risinho lá do cara mais sem graça da televisão brasileira.
Vamos dar risada. O importante é rir, né? O importante é rir. Rapaz, é um absurdo a gente ver isso. Mas, desmascarado aí, ó, né? Um sujeitinho que graça nenhuma tem, só para esses elementos aí. E o brasileiro está cada dia mais consciente da perversidade e a maldade desses personagens. Compartilha esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Tá aí, ó, Paulo Vieira. Vamos levar ele para cada dia mais ficar numa situação difícil. Boicote todos os produtos desse cidadão aí. Não merece, né, o dinheirinho, né, o rico dinheirinho da sociedade brasileira é o fato. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, fui!